Fé e Esperança. Mensagem bíblica com o pastor Deuramar Ribeiro Leite. Olá, meus prezados amigos, irmãos em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor esteja na sua vida, no seu coração. Louva a Deus pela sua vida, pela vida da sua família. Eu quero dizer que estou muito feliz de estar aqui, apesar que passamos alguns dias sem fazer vídeo, sem gravar nenhum vídeo. Eu já estava com saudades. Em qualquer lugar desse Brasil, deste mundo que você estiver ouvindo a palavra de Deus, seja bem-vindo ao nosso canal. Você que já é um inscrito, muito obrigado por você ter chegado até aqui. Você que ainda não é um inscrito, se inscreva e nos ajude a fazer missões. O objetivo deste canal é trazer o coração de Deus ao seu coração, evangelizar, trazer uma palavra de paz, de conforto ao coração das pessoas que estão aflitas e que necessitam de um milagre. Eu quero dizer a todos vocês, você que estava navegando na internet, procurando talvez um vídeo para assistir, de repente você deparou com este vídeo e não foi por acaso. Com certeza Deus preparou para que você pudesse ouvir esta palavra. E eu quero convidar para que você leia comigo Marcos capítulo de número 11, versículo 24, até o versículo de número 26, onde nós estaremos falando dentro desses poucos minutos sobre o poder secreto da oração. O poder secreto da oração. Não sei como está a sua vida, como você está vivendo, as dificuldades que você esteja atravessando, passando, mas Deus tem uma palavra. E nós temos uma ferramenta que Deus disponibilizou para todos nós, que é a oração. E diz assim a palavra do Senhor Jesus: Por isso vos digo que tudo que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. E quando estiverdes orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai que está nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está nos céus vos não perdoará as vossas ofensas. Amados, é uma palavra especial de Deus ao nosso coração. Esse texto bíblico fala a respeito do poder da oração. Jesus estava aqui falando aos seus discípulos a respeito do que tudo que eles pedissem ao Senhor, Deus, crendo, eles receberiam. Só que nesse texto bíblico nós encontramos aqui uma condição para Deus operar o milagre, para Deus ouvir a oração. É importante que nós, quando nós formos orar, pedir algo a Deus, é importante que nós venhamos nos desarmar e também, bem como, perdoar as pessoas que têm nos ofendido. Como nós poderemos querer aguardar o perdão de Deus se nós não perdoarmos o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso irmão? Então Deus está falando aqui, por meio de Jesus, que tudo que nós pedirmos na oração, se nós crermos ali que nós estamos pedindo, acreditar no que nós estamos pedindo, nós iremos receber. Só que com uma condição, nós temos que estar em harmonia, em comunhão com os nossos semelhantes, com o nosso próximo. Quando Jesus estava falando a respeito da oração aqui, Jesus estava falando de uma ferramenta, de uma arma poderosa, de uma arma secreta, que é a oração. É um diálogo com Deus, é conversar com o Senhor Deus. Deus, ele se relaciona conosco. Muitas pessoas às vezes dizem, mas é impossível o homem conversar com Deus. Deus é Deus, o homem é pecador. Não há nada demais um filho se relacionar com o seu pai. E Deus, ele é o nosso Pai. Deus, ele está disposto a ouvir qualquer pessoa, desde que essa pessoa dedique todo o seu coração, creia nele, se aproxima dele com fé, como diz a sua palavra. E com certeza a história será outra, a história será mudada, a história será transformada. A oração, meus prezados amigos e irmãos, ela é a arma que Deus entregou a todos nós. Qualquer ser humano na terra tem acesso a essa ferramenta, a esta arma, que é a oração.
E quando nós dispomos a orar frente às dificuldades impostas pela vida, especialmente diante de um problema que aos olhos humanos às vezes pareça ser impossível, é justamente aí, irmão, que o poder de Deus, prezado amigo, que a graça de Deus entre em ação. Até Jesus, ele fez uso dessa arma, que era a oração. Jesus, ele viveu uma vida de total oração. A palavra do Senhor nos diz, por exemplo, frente a grandes decisões tomadas por Jesus durante o seu ministério, ele fez com base na oração. A Bíblia diz lá em Lucas, no capítulo 6, versículo 12 até o versículo 13, que Jesus passou a noite inteira orando para que ele pudesse escolher os seus 12 apóstolos do meio dos discípulos que Jesus havia escolhido para segui-lo, para que eles pudessem seguir Jesus. Daqueles vários discípulos, Jesus escolheu 12 apóstolos. Mas antes de Jesus escolher, Jesus passou a noite em oração. Agora, analise comigo, se Jesus passou a noite inteira em oração, orando, para escolher os seus 12 apóstolos, ele como Deus, ele teve que fazer uso desta ferramenta, desta arma que é a oração. E eu, e você? O quanto nós somos dependentes, o quanto nós somos frágeis e necessitamos. Lá em Lucas 6, 12 e 13, no texto que nós acabamos de destacar, a Bíblia diz o seguinte: e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. O versículo 13 diz assim: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Então Jesus teve que passar a noite em oração. Grandes decisões que nós vamos tomar em nossa vida, é importante que nós venhamos primeiro lançar a mão na oração, ou seja, fazer uso da oração, apresentar a Deus, saber qual o propósito de Deus, qual a vontade de Deus. Deus, ele se sente maravilhado, honrado quando a gente prioriza o Senhor Deus, quando nós buscamos a Deus. Você pode observar que todas as vezes que os reis de Israel, eles buscavam a Deus diante dos confrontos, Deus dava vitória, Deus orientava como deveria fazer. E aqueles que queriam guerrear sozinho, como Acabe e tantos outros reis de Israel, eles sofreram, eles morreram, eles perderam suas vidas, eles sacrificaram a sua nação por desobediência, por deixar de buscar a Deus. Então é importante que nós venhamos clamar a Deus diante de qualquer situação. Quando nós buscamos a Deus diante das dificuldades, Deus ele nos dará a resposta. Ou com tempo longo, ou com tempo resumido, não sabemos. Deus é Deus, Ele que tem a palavra final. Mas o importante é que nós venhamos buscar a Deus em tudo. A Bíblia diz em Efésios, no capítulo 5, versículo 20, Paulo, escrevendo a sua epístola, ele diz que em tudo nós devemos dar graças a Deus. Então, se em tudo nós devemos dar graças a Deus, em tudo devemos buscar a direção de Deus. Devemos buscar a Deus quando vamos dormir, quando acordamos. Agradecemos a Deus pelo pão de cada dia, tanto no café, no almoço, na janta, numa viagem que a gente faz. A gente chega em paz, a gente viaja, pede a bênção de Deus. Queridos, quando nós colocamos Deus em tudo Deus está presente. Glória seja dada ao Senhor. Lá em Tiago, capítulo 5, versículo 17 até o 18, até porque diante da oração todos nós podemos orar a Deus, basta crer. Não existe uma cartilha dizendo fulano é especial, pode orar, fulano não existe isso. Qualquer um, queridos, qualquer um que desejar sentir de Deus, buscar a Deus, clamar a Deus, ele está pronto. A Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. É Jesus, é a palavra do Senhor. Não adianta nós querermos fazer as coisas sozinhos, porque nós vamos sofrer, nós vamos quebrar a cabeça e no final passaremos decepções, seremos frustrados, porque nós não temos solução dentro de nós mesmos. Tudo que nós recebemos vem de Deus, vem do alto, do Pai das luzes. Lá em João capítulo 15, a Bíblia Sagrada ela diz: sem mim nada podeis fazer. Quem falou? Jesus. Glória a Deus.
que sem Ele nada podemos fazer, porque só assim nós dependemos de Deus. Que Deus abençoe seu coração. E diz assim lá em Tiago 5, 17 e 18: Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando, pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Versículo 18: E orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu seu fruto. Ora, nós encontramos aqui Tiago descrevendo a respeito do profeta Elias. Era um homem cheio de falhas, de fraqueza, mas orou e Deus ouviu a oração de Elias. Deus está pronto a ouvir a oração. Desde que o que nós estamos pedindo também está em consonância com a vontade de Deus. Às vezes nós estamos pedindo algo que não vai glorificar a Deus, não vai ser bom para o reino de Deus. Talvez seja algo que pode até prejudicar a sua própria vida. E Deus, como sabedor, conhecedor de todas as coisas, onisciente, onipotente, onipresente, muitas das vezes Ele vai dar para você aquilo que Ele vê que é importante para você. Porque Deus, Ele não está preocupado com as nossas vontades. Deus está preocupado com as nossas necessidades. E Ele quer prover para nós, é por isso que Ele é Jeová Jireh, uma palavra que no hebraico significa aquele que provê, o Deus da providência. Ele está preocupado com as nossas necessidades. Glória seja dada ao Senhor. E aí, diante desta questão em que todos nós podemos orar a Deus, basta crer, e também relacionado àquilo que é da vontade de Deus, a qual é perfeita, é importante nós entendermos que Deus, Ele não faz acepção de pessoas, e não precisa você ser uma pessoa muito espiritual para Deus lhe ouvir. Se estás carente de uma resposta de Deus, peça a Ele com fé e guarde o resultado, a resposta que vem de Deus. Mas guarde com confiança. Conforme o texto que nós lemos, se você está orando, confiando, crendo, crê que você já recebeu e você vai ter de posse em sua vida. Glória seja dada a Jesus. Jesus, Ele tem todo o poder no céu e na terra. A própria palavra de Deus descreve lá em João capítulo 14, versículo 13 e 14, a Bíblia diz: E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. É no nome de Jesus. Por quê? A Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus, Ele é o autor da vida. Por meio de Jesus, Deus fez nova todas as coisas. Ele é o enviado de Deus. Ele é o mediador, Ele é o salvador, Ele é o protetor, Ele é o nosso mestre. Ele é o médico dos médicos. Só Jesus. É por isso que temos que pedir tudo no nome dEle, porque foi esta a palavra que Ele nos entregou. E o poder da oração, ela não vem de nós, ela não vem do homem mais forte ou do homem menos fraco. O poder da oração, ela está em Jesus. É por isso que nós pedimos em nome dEle. E é Jesus que responde à oração e realiza o impossível. A oração, ela é um pedido. Ela não é uma exigência a Deus. Jesus atende a oração quando isso glorifica a Deus. E nós temos que entender que esta oração, ela não é uma exigência. Muitas pessoas, como diz o próprio Tiago, pedi, não recebeis, porque pedis mal. Tem pessoas que pedem a Deus, já pedem exigindo. Irmão, nós não temos nada que exigir, amigos ouvintes da palavra de Deus. Nós não temos nada para exigir de Deus. Nós temos a agradecer a Deus. Nós temos muito mais que agradecer do que pedir, porque Deus tem dado tanta coisa para nós, queridos. Se nós fôssemos calcular o que Deus tem dado para nós, como diz um certo pensador, ainda que transformasse o céu em papel e as águas do oceano em tintas, não dava para descrever o grande amor de Deus, os benefícios de Deus, os milagres de Deus na nossa vida. Não daria. A oração, meus prezados irmãos, ela tem poder para trazer a cura. Lá em Tiago 5,16 diz: confessai vossas culpas uns aos outros
e orai uns pelos outros para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. E uma coisa interessante aqui que Tiago destaca, que devemos confessar nossas culpas uns aos outros. Por quê? Porque muitas das vezes nós pecamos contra Deus, claro, e pecamos também contra o nosso semelhante. Falamos palavras que muitas das vezes ofendem, fere o coração do irmão, da irmã, do amigo, do parente, do pai, da mãe, do filho. E é interessante nós termos esse relacionamento, porque só assim é uma maneira da gente resolver muitos problemas. Porque a Bíblia nos ensina aqui nesse texto aqui é que muitas pessoas nunca alcançaram o milagre da parte de Deus, bem como a cura, devido guardarem muitas mágoas nos seus corações. E somente depois de limpar o íntimo é que Deus pode operar, é que as orações serão ouvidas e o milagre vai acontecer. Tem muita gente que está sofrendo problemas seríssimos de saúde, problemas do coração, problemas psicológicos. Pessoas estão enfrentando sérios problemas de saúde e muitas das vezes esses problemas são ocasionados por a falta de perdão, de diálogo, de amor, de compreensão. Peça perdão a alguém que você ofendeu, que você magoou. Você que se sente ferido por uma palavra que uma pessoa magoou você, talvez até o pastor da tua igreja ou o padre da paróquia, e você se sente magoado, vá até ele, fala que você não gostou, que aquela palavra lhe feriu, peça perdão, fala para aquela pessoa. Se ele for uma pessoa de Deus, que tiver o temor de Deus, ele vai te perdoar. E se ele não te perdoar, Deus não vai perdoar ele também. E se você não perdoar esta pessoa, também Deus não vai perdoar. O perdão que nós liberamos é a chave para o perdão de Deus. Como é que eu posso querer de alguém o perdão se eu não estou de Deus, se eu não estou perdoando o meu semelhante, o meu próximo? Então a oração ela tem poder para trazer a cura. Quando nós oramos de coração aberto, sem mágoa, sem ódio, sem rancor, nós estamos dizendo: Senhor Deus, cuida de mim, me ajuda porque eu preciso de Ti. E na oração, a angústia, ela vai embora. O salmista Davi, no Salmo 18, versículo 6, tem uma palavra tão importante de Davi. Ele diz, no meio daquela angústia, ele diz: na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus, desde o seu templo ele ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Então, na angústia, Davi clamou a quem? Clamou ao Senhor Deus. Ele buscou a pessoa certa. Tem gente que busca socorro em tantas outras fontes, busca solução em tantas outras, em outros personagens, mas só Jesus é que tem a palavra. Faça como Davi, busque em Deus. E Ele vai te curar, Ele vai atender o teu clamor. Lá em Salmo 20, versículo 1, ele declara ainda, o salmista: o Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja, te guarda. Então isso aqui, Davi estava dirigindo a sua oração a Deus. Ele estava clamando a Deus, buscando a Deus. Busca ao Senhor. Não importa a dificuldade que você esteja atravessando, você que está me assistindo agora, não sei como está a sua vida, não sei como está o seu coração, mas Deus, Ele tem esta palavra para você agora. Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais Ele fará. Ele está pronto a te abraçar. Ele está pronto para ouvir o teu clamor. Diante das perseguições, a oração ela traz socorro de Deus, ela traz livramento de Deus. Lá em 2 Crônicas 32, 20 e 21, existe uma passagem bíblica que fala sobre o rei Ezequias de Judá e Senaqueribe, o rei da Síria. Senaqueribe havia organizado todo o seu exército para atacar Judá. E tinha um rei, o Ezequias, e ele blasfemou de Deus, ele criticou a nação, ele criticou o povo de Deus, ele falou palavras contra o próprio Deus e Deus entrou nesta guerra. Só que Ezequias, ele teve que tomar uma atitude. Lá no versículo 20, diz a Bíblia: porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram contra isso e clamaram ao céu, clamaram a Deus. Versículo 21, então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes
e os capitães no arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. Esse texto aqui está se referindo a Ezequias, que clamou a Deus no meio daquela luta, daquela tribulação, daquela perseguição, por causa de Senaqueribe, o rei da Síria. E a Bíblia diz que ele chamou o profeta Isaías, o Ezequias, e foram orar a Deus. Eles não fizeram outra coisa, eles não tomaram nenhuma outra atitude senão orar, porque eles viram que humanamente falando, eles haviam perdido aquela guerra. O rei da Síria estava muito mais aparelhado, o número era bem maior do que o povo de Judá. Mas o Ezequias buscou o Senhor. Querido, você mais Deus é a maioria. Você mais Deus é a multidão. Você mais Deus é a força. Você mais Deus é o céu. Glória ao Senhor. E aí a Bíblia diz que ele chamou o Isaías e foram orar a Deus. Querido, eu nunca vi um homem nem uma mulher derrotado na oração. Você que está enfrentando uma dificuldade tão grande, busca a Deus. Porque enquanto você ora, Deus está trabalhando por você para te abençoar e te dar vitória. Deus abençoe o seu coração. O poder secreto da oração. Clame a Deus, clame aos céus. Pastor, eu não sei orar. Deixa a alma aflita orar. Dobra o joelho, ou em pé, ou sentado, ou deitado, não importa. Você pode orar de qualquer forma. Uns falam, não, tem que ser de joelho. Outros falam, não, para orar, Deus só aceita a oração se for em pé, se for de bruços, se for... Não. A Bíblia diz que Jonas clamou ao Senhor. Jonas não estava em pé, ele com certeza estava deitado no ventre do grande peixe. Outros oraram em pé, outros oraram sentados, outros oraram deitados, não importa. O importante é que tua alma esteja em pé diante de Deus, crendo no milagre, crendo na vitória, na resposta que vem do céu. O vídeo está ficando um pouco extenso, mas eu quero fazer uma oração por você. Vamos fazer a oração? Eu já recebi inúmeros convites, ou seja, inúmeros comunicados de pessoas internadas, pessoas que estão na UTI, entubadas, familiares pedindo oração, pastor, ore, ajuda, apresenta minha família, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Queridos, vamos orar. Neste momento, vamos orar. Vamos orar por pessoas que estão sofrendo em todo o mundo, perderam seus parentes, pessoas que estão internadas, pessoas que estão vivendo, passando por tanta dificuldade e que precisam de um milagre. Ore comigo agora, onde você estiver. Coloque a mão no seu coração, no seu peito. Ore comigo agora, vamos orar. Deus tem poder, Ele permite muitas das vezes a gente passar por lutas para ver qual será a nossa ação, a nossa atitude, o nosso comportamento. E nós vamos orar. É a arma que Ele disponibilizou a nós, é a oração. Vamos orar? Querido Deus, eterno Pai, Senhor, eu entro na Tua presença agora através do sangue de Jesus. E eu entro, meu Deus, através desta arma que o Senhor entregou em nossas mãos, a oração. E eu peço, meu Pai, a Ti em favor desta vida, deste irmão, desta irmã, deste amigo, desta amiga que pediu oração por um parente, pelo filho, pela uma filha, pelo esposo, pela esposa, que está internado no hospital, talvez devido à Covid, quase desenganado dos médicos. Meu Deus, eu peço que o Senhor Deus entre com um milagre. Esta pessoa que está desesperada, já pensou até dar um ponto final na sua vida, Deus visite agora. Pai, realiza um milagre nesta família, Deus. Nós cremos no Teu poder, sabemos que Tu és o Deus das causas impossíveis. Pai, eu Te peço nesta hora, Senhor, Tu podes realizar este milagre, adentre onde a medicina não consegue adentrar. Que o Senhor possa entrar onde a ciência não tem conseguido entrar. Pai, entre agora onde a equipe médica não tem conseguido resolver. Entre nessa questão onde o advogado não tem conseguido, Senhor Deus, resolver. Pai, em nome de Jesus, eu Te peço em favor de cada um que ouve a Tua palavra, de cada pessoa, não importa o credo religioso, esta pessoa que ora comigo agora, meu Pai. Eu peço a Ti, meu Deus, eu Te agradeço em nome de Jesus.
Amém. Que o Senhor Deus abençoe você e sua família. Inscreva no canal, compartilhe esta palavra, compartilhe com seus amigos aí nos grupos do WhatsApp, do Facebook, e vamos juntos fazendo a obra de Deus até Jesus voltar. Que a graça de Deus esteja na sua vida hoje e sempre. Amém? E fique com Deus.